Olá, eu sou a Luísa Casagrande, do PET Química do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, USP, e hoje, juntamente com o Lucas Pavanelli e a Mariana Inácio, também membros do PET, vamos apresentar o 9º episódio do projeto Fala PET, com o tema A Contribuição da Ciência Brasileira no Combate à Dengue. Para falarmos desse assunto, temos como convidado Elton da Costa Santiago, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e possui mestrado e doutorado em Bioquímica e Imunologia pela UFMG também. Possui pós-doutorado em Desenvolvimento de Vacinas pela Universidade George Washington, nos Estados Unidos, e também pós-doutorado no estudo da interação entre alergias e infecções helmínticas pelo National Institute of Health, nos Estados Unidos. Atualmente, é professor associado no Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, em que apresenta pesquisas clínicas, assim como pesquisas básicas, com ênfase em resposta imune humana e infecções virais, tolerância operacional em transplantes e imunologia do câncer, e ainda em pesquisas na hipótese da higiene, com foco em similaridade molecular e resposta imune ao vírus da dengue humana. Além disso, tem experiência na área de imunologia de doenças infecciosas, vírus, eumintos e protozoários, alergias, hipótese da higiene e desenvolvimento de vacinas. Temos também a convidada Eliana Aparecida Mori Onaim, graduada em enfermagem pela USP. Além de gestora pública, enfermeira e profissional de saúde, também é docente e tutora do Programa de Aprendizagem em Saúde e Sociedade, no curso de Medicina da Universidade de Araraquara, Uniara, e consultora do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase no Sistema Único de Saúde, o SUS, tendo sido secretária de saúde do município de Araraquara no período de 2002 a 2007 e no ano de 2008 foi coordenadora de participação popular também no município de Araraquara. É um prazer tê-los aqui conosco e agradecemos por aceitarem o nosso convite para fazer parte desse projeto do PET Quisque. Prazer é todo nosso, né? Agradecemos o convite e estamos aí animados para esse bate-papo. Eu também queria agradecer muito. A gente tem uma participação muito grande, né, nos PETs, sejam tanto aqui com a Unesp de Araraquara, quanto, né, da USP de São Carlos, e acho que é um projeto muito gratificante, né, desse envolvimento dos alunos em ações aí comunitárias e desenvolvimento de ações. Então, para mim também é uma alegria, agradeço muito o convite por estar aqui participando aqui com vocês. Obrigada, gente. Eu acho, então, que podemos começar com as perguntas. Bom, primeiro temos algumas perguntas propostas pelo PET e depois perguntas que mandaram para a gente no Instagram. Primeiro, o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor de transmissão da doença, e levando isso em consideração, pode-se afirmar que o mosquito Aedes albopictus pode ser considerado um segundo vetor? Ele também é usualmente encontrado no país? Quem quiser responder. Sim, né, o Aedes albopictus ele é muito comum no Brasil. Engraçado que ele entrou ali por volta no início do século 2000, né, da década de 2000, e hoje já é encontrado em muitos lugares no Brasil, e ele é um vetor da dengue, zika, chikungunya, né? Ele, inclusive, ele não tem a mesma eficácia de transmissão, né? Ele transmite menos, mas é um vetor secundário, sim, e tem ganhado cada vez mais importância. Realmente, essa é uma preocupação que a gente tem, porque ele é de mais difícil controle, né, do que o Aedes aegypti. Então, nós temos ele em grande quantidade, né, no país, em várias regiões, e ele pode realmente se tornar, né, um transmissor das arboviroses, né, assim como é um potencial hoje, que é um potencial transmissor, que é o Aedes aegypti. Ele existe, ele é realmente preocupante, porque o controle dele é muito mais difícil do que o Aedes aegypti, então nós temos que estar atentos, né, em relação a esse novo não, né, porque como disse aqui, ele é bem antigo também, né,
mas, já que nós temos uma grande dificuldade do controle do Aedes, né, esse também vai se tornar, do Aedes aegypti, vai ser, o albopictus também vai causar muitos problemas para nós, né, porque a gente tem uma característica, um país tropical, que é muito propício para o desenvolvimento do Aedes, né. Então, realmente, infelizmente, ele também é encontrado no país e ele pode se tornar aí um grande transmissor também das arboviroses. Bom, a dengue é uma doença causada por vírus, mas pode-se dizer que ela pode ser manifestada por um único vírus ou existem variações? Se existirem variações, há algum impacto na manifestação dos sintomas da doença? A dengue ela é causada, né, nós temos hoje por vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Nós temos aqui no estado de São Paulo, circulando também o vírus 3, o vírus 4. Essa é uma grande preocupação. Por quê? Por exemplo, eu estou secretária de saúde aqui no município de Araraquara, desde novamente de 2017, e nós tivemos, em 2019, né, uma epidemia de dengue, e que circulou foi o vírus tipo 1. O que ele causa? Ele causa, né, depois o professor Elton, com muito mais propriedade do que eu, pode dizer isso, ele causa uma certa imunidade às pessoas. Ah, mas por que eu tive dengue de novo? Bom, quando foi em 2022, o vírus que circulou em Araraquara foram 22 mil pessoas, né? Em 2017 foram 17 mil pessoas, já em 2022 foram 22 mil casos, e aí já era o tipo 2. Bom, hoje a gente tem dengue circulando em Araraquara. Nós fazemos, esse ano a gente tem 747 casos. A gente faz o controle, né, e a gente faz o sequenciamento. Então, o que está circulando aqui em Araraquara é o tipo 1 e o tipo 2. Isso nos tranquiliza, por quê? Porque a nossa população, eu tenho um grande volume da população suscetível ao tipo 1 e ao tipo 2. Mas se entrasse aqui, ou entrar ainda, né, o tipo 3 e o tipo 4, nós vamos ter uma nova epidemia com um grande número de casos. Então, assim, o problema não está nos sintomas, elas não são diferenciais, né? Uma é mais grave, outra não. O problema é o número de pessoas. Quanto maior o número de pessoas infectadas, a transmissão cada vez é maior. Por quê? Porque existe o mosquito, que existe o Aedes, que é de difícil controle. É lógico que muitas vezes, né, as pessoas podem ter uma gravidade maior em relação a um caso ao outro, mas não é especificamente porque um vírus, né, pelo menos, cause maiores danos que o outro. O problema realmente é a resposta, né, do indivíduo em relação a isso. Então, nós temos vários tipos circulando na região de Campinas, né, e hoje está muito forte a dengue no estado de São Paulo como um todo, mas principalmente na região metropolitana, a cidade de São Paulo está numa epidemia de dengue, e uma cidade que nunca teve tantos casos, né, como a gente tem. Só para ter uma ideia, o estado de São Paulo hoje tem 1.400.000 casos, né, de dengue. O Brasil tem 4.300.000 casos de dengue hoje. Estou dando dados de hoje. Então, é um grande desafio realmente. E tem isso, né? Muitas pessoas tiveram ideia, tem a segunda, tem a vez, porque é um outro vírus, né, que está fazendo aí a sua transmissão e adoecendo as pessoas. Como a professora Eliana já falou, né, a gente tem 4 vírus, e acredita-se que se você pegar o vírus 1, você está resistente contra esse vírus o resto da vida. Há alguma dúvida se esse dado é verdade ou não, mas acredita-se dessa forma. Mas a proteção que o vírus 1, por exemplo, dá contra a dengue 2, 3 e 4 não é completa. Durante os 3 primeiros meses, a pessoa fica relativamente protegida contra os outros. Você tem alguns anticorpos neutralizantes de reatividade cruzada.
mas o paciente perde o título desses anticorpos muito rapidamente, e aí ele fica, então, mais suscetível a uma dengue pelo tipo 2, 3 e 4, porque os anticorpos não neutralizantes que sobram, eles ajudam os outros tipos de vírus a entrar para dentro da célula. E isso aí causa, né, aumenta a chance de você desenvolver uma dengue grave da segunda vez que você pega, de 5 a 10 vezes. Então, assim, por isso que todo mundo fala que a segunda dengue tem mais chance de ser mais grave. Isso é verdade, tá? Aí tem alguns trabalhos que mostram que, a partir da terceira dengue em diante, a sua chance de desenvolver uma dengue assintomática aumenta consideravelmente. Porque, à medida que você vai sendo exposto aos diferentes sorotipos, você cria uma resposta imunológica que é capaz de combater todos. Mas da primeira para a segunda, você tem esse aumento de risco de dengue grave de 5 a 10 vezes, né, que é antigamente chamava dengue hemorrágica. O vírus 1 e 2 são os que mais circulam, como a professora Eliana trouxe toda a estatística, mas a gente tem o 3 e o 4 circulando também. Eles circulam com menos força, mas eles circulam. Então, nós temos aí tudo, né, tudo que é necessário para ter realmente grandes epidemias, e o Brasil hoje se destaca no cenário mundial de forma negativa com um número recorde de casos de dengue, né, que 4 milhões de casos, eu acho que é a primeira vez na história que a gente atinge isso, né, professora Eliana? Eu não me lembro de uma epidemia tão forte no Brasil de dengue assim. Sim, isso é uma realidade. E a gente também precisa lembrar, a gente nunca teve tantos casos, tanto no estado de São Paulo, quanto no Brasil. Mas, e o que mais nos preocupa, né, nós aí que militamos na saúde pública, é que a gente sabe que tem muita subnotificação nesse país. Então, esses 4 milhões, a gente acredita, pelos estudos, acho que o professor também, que cada caso, né, é notificado, nós temos mais 6 que não foram notificados. Então, essa é a probabilidade, por exemplo, que a gente trabalha quando a gente trabalha com a epidemia de dengue, né? Estou dizendo isso enquanto em relação à gestora, né? E como o professor também ressaltou, o problema que tem que as pessoas muitas vezes, né, que isso impede mais ainda o controle, a dificuldade, não apresentam sinais e sintomas. Nós, que temos que fazer uma ação quando a gente tem um caso suspeito ou um caso confirmado, que é de bloqueio em torno da residência dessa pessoa, no local de trabalho, por ela não apresentar ou qualquer sintoma, nenhum sinal, nenhum sintoma, e também por ela não ter a notificação, isso impede uma ação mais efetiva para o controle. E aí, cada vez mais, a doença vai se propagando, né? Por conta que nós não temos o controle em cima do mosquito. Deixa eu só encerrar, porque tem um aspecto interessante aqui, né? A gente está tendo um número recorde de casos, mas a gente tem que ver que a gente está saindo de uma pandemia, né? E durante essa pandemia, o povo ficou muito tempo em casa. Então, a professora falou, olha, a gente teve, né, em 2019, tivemos um grande número de casos, depois voltamos a ter em 2022. Então, você tem aí 3 anos, né, de intervalo. Só que todo ano a gente costuma ter, né, um aumento no número de casos no verão, que reduz no inverno, volta a aumentar no verão. De vez em quando, de 3 em 3 anos, normalmente você tem um número maior, né, porque essa circulação a gente acredita que esteja associada com a imunidade de rebanho da população. E se você agora tranca as pessoas por 2 anos em casa, 2, 3 anos em casa, né? E depois libera, a maioria das pessoas acabam perdendo aquela imunidade, a gente perde a proteção de rebanho, o vírus consegue circular de forma muito mais intensa. Então, a gente começou a aumentar isso em 2022, e agora, em 2023, o caso, assim, estourou. Não é só São Paulo. Minas está um caos. Tá? Assim, muitos casos, né? Não é erro das ações de saúde pública, mas é uma questão mesmo
de imunidade da população, porque esses casos, as pessoas ficaram trancadas muito tempo em casa e não se infectaram. Então, a imunidade média da população deve ter baixado com isso. Professor, você comentou que a dengue hemorrágica atualmente é chamada, na verdade, de dengue grave. Como que ocorreu essa mudança e por que mudou de nome? Isso foi uma mudança proposta pela Organização Mundial de Saúde, né? Porque a dengue, ela é um espectro clínico, né? Você tem vários... você tem a dengue clássica, que agora chama dengue sem sinais de alarme, né? Que é o que todo mundo tem quando pega dengue. Você tem febre, tem dores pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, o exantema, você fica com a pele vermelhinha, né? Coça. Então, essa é a dengue clássica, né? Não gera grandes preocupações de saúde pública, né? Assim, é claro que é ruim porque as pessoas têm que ficar em casa, passam mal, né? Perdem dias de trabalho, então tem um impacto na saúde pública, sim, mas ninguém morre dela, né? Agora, se ela complica, né? E aí você tem um espectro grande que pode complicar, que inclui hemorragia, tá? A hemorragia é um dos sintomas de complicação, mas às vezes a pessoa complica sem necessariamente apresentar hemorragia. Ela pode apresentar uma lesão hepática, ela pode apresentar um extravasamento de líquido em terceiro espaço e fazer a pressão cair do mesmo jeito, ela pode ter confusão mental. Isso aqui já começa a caracterizar, né, os sinais de alarme ou os sinais de dengue grave. E aí o corpo clínico, você estabelece melhores ações à medida que você dá um nome melhor para aquilo que você está lidando, né? E quando você taca a pecha de febre hemorrágica, você fica esperando a hemorragia. Se não tem hemorragia, você manda para casa, mas às vezes aquele paciente não podia ser mandado para casa. Por isso que hoje você classifica como dengue sem sinais de alarme, com sinais de alarme, que aí já indica que você precisa internar essa pessoa, e dengue grave, que indica que essa pessoa precisa ir para terapia intensiva. Sim, grosso modo, seria isso. Entendi, muito obrigada. Bom, continuando, com a dengue em alta, alguns tratamentos e remédios caseiros estão sendo divulgados na mídia, como, por exemplo, a receita de repelente caseiro com cravo, álcool e óleo corporal. Algum desses tratamentos funcionam ou eles apresentam riscos? Bom, o que as pessoas utilizam são repelentes para evitar que o mosquito, né, chegue e dê a picada na pessoa, né? Eu não tenho conhecimento, né, que tanto de fazer mal não vai fazer mal nenhum. Agora, não sei se realmente se ele é eficaz, né, como repelente, né, assim como os outros, né? As pessoas utilizam uma série de artifícios, né, para poder estar aí espantando os mosquitos e principalmente o Aedes, né? O que a gente sabe que é efetivo, né, é não deixar os criadouros. E esse é o desafio que a gente tem tido, porque a capacidade que ele tem, primeiro ele só se reproduzia, né, a fêmea se reproduzia em água limpa. Hoje se reproduz em qualquer tipo de água suja, seja corrente, não corrente. Então, nós temos essa grande dificuldade, né? As pessoas criam, por exemplo, quando era nos vasos, em vez de colocar areia, colocava borra de café, né, do café coado. A população tem esse hábito, que é cultural, né, na nossa população. Mas, assim, se funcionar como repelente, evitar a picada é uma grande ajuda em relação a isso, né? Mas não tem nada que contradiz, eu não tenho conhecimento, né, que apresente algum risco, muito pelo contrário. Olha, eu até procurei, né, alguma coisa oficial e achei mesmo sobre o uso desse repelente com cravo de canela. Tem um trabalho que foi feito pelo pessoal da Fiocruz, do Recife, e eles investigaram a eficácia dessa receita caseira, né,
como repelente. E aí eles mostraram o seguinte, que do jeito que ela é ensinada a fazer, ela não é eficaz como repelente, porque o princípio ativo ali do cravo de canela, que serviria como repelente, não chega numa concentração suficiente para ser um repelente. E aí eles fizeram um outro teste, eles fizeram um preparado concentrado, 5 vezes concentrado. Então, eles colocaram 5 vezes menos álcool na mesma quantidade de cravo. Aí, a quantidade do princípio ativo repelente chegou a níveis adequados, né? E funciona, entendeu? Então, assim, se você diminuir o álcool 5 vezes, o princípio ativo do cravo chega na concentração adequada e o repelente começa a funcionar. Ele tem uma eficácia menor do que o DET, né, o DET, sei lá como é que fala esse negócio, mas ele funciona. Então, assim, poderia ser uma opção para quem não tem dinheiro para comprar um repelente lá na farmácia? Poderia, só que o cravo é caro. Então, o que eles mostraram é que o custo de preparar 100 ml desse negócio é mais caro, porque o cravo custa mais caro do que você comprar um frasco de 100 ml de repelente na farmácia. Então, não compensa financeiramente você fazer essa troca. E também não compensa do ponto de vista de eficácia, porque o repelente oficial é mais eficaz em impedir o mosquito de picar. Entendi. Muito obrigada. Bom, na perspectiva da área de saúde, qual é a importância do papel da química no desenvolvimento de repelentes contra o mosquito da dengue? Bom, os repelentes, eles são eficazes que tem no mercado em relação a evitar a picada do mosquito, né? Mas é sempre muito importante, né, sempre desenvolver cada vez mais, né, repelentes de um custo mais acessível, porque não é toda a população que tem, né, acesso, condições de comprar repelente. Essa é a realidade. Tanto que o Ministério da Saúde ele distribui, né, para as gestantes, até por conta da transmissão, né, da Zika. Então, isso é muito importante. Então, estudos, né, que possam ter uma efetividade, né, por exemplo, a tentativa aí do álcool com o cravo e o óleo corporal, que o professor provou que ele fica mais caro do que os que já são vendidos aí no comércio. Agora, acho que o grande desafio também que a gente tem, né, em relação à química, né, porque todo mundo quer, por exemplo, veneno para matar o mosquito. E ele tem desenvolvido, né, uma resistência. Hoje nós não temos, né, uma total eficácia, né, dos venenos para poder eliminar o mosquito. Então, acho que esse seria um grande desafio, e aí já vou falar que também não seria só para o mosquito, mas principalmente para os escorpiões, que também hoje é um grande problema de saúde pública que a gente enfrenta, né? E que não tem nenhum tipo, né, de veneno, por conta da capacidade que ele tem aí de se reproduzir, também de não respirar por mais de 24 horas. Eu acho que essa é uma contribuição que é muito importante, né, para a gente poder realmente... Então, uma é baratear os custos, né, desses repelentes, né, e também trabalhar muito, né, numa fórmula que possa, porque é uma luta muito árdua quando eu falo do veneno para poder eliminar o mosquito, porque o Brasil, a gente não consegue fazer o controle. Você tem pessoas visitando as pessoas na casa a casa, você tem que orientar onde são... quais são os focos, quais são os criadouros, a remoção que você tem. Para você ter uma ideia, a gente faz aí que a gente fala uma arrastão no bairro para tirar todos os materiais inservíveis, a gente tira 18 toneladas no mês. No mês seguinte, você volta, você tira mais 18 toneladas. Porque é algo assim muito cultural, a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente só vai ter um efetivo controle em relação à dengue e a todas as demais arboviroses
quando a gente tiver isso inserido no currículo escolar, desde o ensino da educação infantil. É o desafio que a gente tem feito agora. Então, eu acho que a gente precisa estudar alguns mecanismos para nos auxiliar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente em relação, enquanto a gente não tem uma vacina efetiva para o controle dessas arboviroses. Bom, a Eliana cobriu um bom escopo do que das possibilidades da química, né? Não só repelentes mais baratos, mas novos repelentes, porque parece, eu não sei os mosquitos de vocês, mas os mosquitos aqui de casa estão ficando resistentes, né? Então, novos repelentes, mas não para por aí, né? Novos inseticidas, mas não para por aí. Da química que vem também os novos medicamentos, e a gente não tem um medicamento para tratar dengue, né? Já foram testados alguns, tem outros em testes, mas a gente não tem um medicamento, um antiviral, para tratar dengue. Então, isso é campo da química também. É vocês que inventam essas moléculas, né? Então, a gente conta com vocês aí para ajudar em todas essas frentes, né? Frente de combate do vetor, né? Seja matando ele, seja com um bom repelente. Frente de desenvolvimento de medicação para você tratar a infecção pelo vírus, de um antiviral eficaz, né? Frente de novos medicamentos para tratar as complicações, porque os pacientes que desenvolvem dengue grave, né, a gente já entende a fisiopatologia, agora a gente precisa de alguns medicamentos, quer dizer, já temos vários pedaços do que ocorre na fisiopatologia de quem faz dengue grave. Agora a gente precisa de medicamentos para irem nessas áreas, né, interferir nesses mecanismos de imunopatologia que estão operando. Então, assim, o mundo é dos químicos, né? Vocês que fazem as moléculas que fazem o mundo mover hoje. Então, podem estudar, gente. Professora, você sempre comenta o termo arbovirose. Você poderia explicar para a gente o que significa isso? É porque muitas vezes a gente fala da transmissão exclusivamente da dengue, né? Mas o Aedes, né, ele tem a capacidade de transmitir em menor quantidade, porque a gente tem um mosquito específico, mas a febre amarela, né, que é considerada arbovirose, transmite dengue, chikungunya e zika, certo? Então, quando a gente fala em arboviroses, são essas doenças que são causadas, né, através da transmissão do mosquito. Então, a gente não fala única e exclusivamente da dengue. É lógico, o impacto em termos de volume, né, maior é da dengue. Mas quando a gente fala a chikungunya, né, o professor também vai poder dizer com muito mais propriedade do que eu, né, ela é uma doença que causa sequelas muito longas, né, e permanentes, né, de dores articulares, difícil, como ele próprio disse, não tem um medicamento específico para isso, a gente trata hoje essas arboviroses, né, apenas com medicamentos sintomáticos, né, para os sintomas, e fazendo reidratação, etc. e tal, mas nada que tenha um antiviral que combata tanto a zika, quanto a chikungunya, quanto a dengue, né, e também a febre amarela. Agora, por exemplo, a zika, né, ela tem uma importância social muito grande, né, porque ela causa hidrocefalia nas mulheres, nas crianças, nas mulheres que estão gestantes. Então, isso é um desafio muito grande, né? Então, quando a gente fala no controle, não é controle exclusivamente, porque o mosquito tem esta capacidade de transmitir essas doenças, né, que a gente chama esse grupo aí de arbovirose. Dando continuidade, quais são os avanços que a ciência brasileira alcançou com o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a dengue e quais foram os principais desafios nisso? Bom, o Brasil ele tem trabalhado em várias frentes para combater o vírus e tem tentado desenvolver várias tecnologias. Com relação à vacina, né, existem vários grupos no Brasil que têm trabalhado com vacinas, né, no desenvolvimento de vacinas, porque você não pode ficar em uma só, porque se aquela der errado,
acabou. Então, a gente tem vários grupos no Brasil desenvolvendo vacinas, temos grupos na Fiocruz, aqui na UFMG tem a gente do CT Vacinas, tem um grupo de pesquisadores desenvolvendo uma vacina para dengue também, mas de todos os esforços no Brasil, o que está mais avançado é o Instituto Butantan, com uma vacina tetravalente, que foi desenvolvida nos Estados Unidos e foi transferida e aprimorada pelo Butantan, né? Então, o Butantan recebeu essa vacina, desenvolveu uma formulação que vai ser possível utilizar em saúde pública, fez testes de fase 2B e um teste enorme, né, com 17 mil participantes de fase 3 aqui no Brasil, que está terminando esse ano, esse teste de fase 3. E essa vacina, o Butantan já está em fase de terminar o relatório e pedir o licenciamento para a Anvisa. Então, em breve, a gente vai ter uma vacina nacional, produzida aqui, desenvolvida aqui, né? E que os resultados do fase 3 indicam que ela, inclusive, bem melhor do que as vacinas que tem disponível no mercado. Nós temos outras 2 vacinas disponíveis no mercado. A Dengvaxia, da Sanofi Pasteur, que é indicada só para quem já teve dengue antes, e temos agora a Qdenga, da Takeda, que é uma vacina melhor que a Dengvaxia, mas que não protege, por exemplo, contra o vírus 3. Né? E a gente não sabe se protege contra o vírus 4. O teste clínico da vacina do Butantan não teve caso suficiente de dengue 3 e 4 para certificar que ela protege contra esses sorotipos. Mas a gente sabe que para dengue 1 e 2, ela foi, inclusive, melhor do que a vacina Qdenga. Né? Então, vai ser uma vacina muito mais barata, nacional, né? Verde e amarela aí, produzida pelo Butantan, aí de São Paulo. Então, estamos muito orgulhosos dessa conquista do Butantan, porque é uma conquista do povo brasileiro também. Acho que o professor falou quase tudo, né? Esse é o grande desafio que a gente tem, né? Hoje, né, todo mundo pressiona os municípios, porque o Ministério da Saúde comprou toda a produção da vacina, né, japonesa, mas que ela tem as suas restrições de faixa etária, por exemplo, acima dos 60 anos. Ela não tem... por quê? Porque ela não apresenta eficácia, não tem estudos que comprovem que ela é eficaz, né? E as pessoas com mais idades, né, com mais idade, tem muito mais comorbidades, mais doenças, e elas são as que têm um risco maior de desenvolver a dengue grave, a gente sabe disso, né? Então, a resposta imunológica dela, né, e também são para pessoas aí que nunca tiveram dengue. Tem muitas que também nunca sabem se tiveram ou não, por conta dessa situação aí, que em alguns casos não apresentam sintomas, ou a pessoa nem se preocupa com isso, né? O avanço do Butantan é fundamental, é muito importante, porque é uma vacina, né, brasileira, para uma realidade do nosso povo brasileiro e do país tropical. Porque todo mundo pergunta, por que não tem já vacina da dengue e fizeram uma vacina tão rapidamente em relação ao Covid? São os interesses econômicos, né? Covid estava no mundo capitalista fazendo estrago no mundo todo. Então, foram dispensados inúmeros recursos financeiros, somas altíssimas, para que rapidamente se fizesse uma vacina. Agora, a dengue, ela agora está colocando o pezinho lá no continente europeu, né? Então, há quantos anos a gente luta, né, por uma vacina? E também na Covid, o Butantan se mostrou muito eficaz quando fez aí rapidamente a Coronavac, que foi a primeira vacina que a gente teve acesso aqui no Brasil, né? E com uma resposta muito boa, né? Então, eu acho que é uma grande alegria, né, um grande avanço, né? E a gente acredita aí que para o ano que vem, né, nós já teremos a vacina disponível para a população como um todo,
Isso é muito importante, porque, como eu repito, a grande dificuldade que a gente tem no controle do mosquito, a alternativa realmente, né, para nós, vai ter que ser a vacina. Só completando um pouco a questão do desafio, né? Fazer uma vacina no Brasil é extremamente desafiador, tá? O Butantan, tanto a vacina de dengue quanto a Coronavac, não foi o Butantan que inventou. Foram inventados fora do país e a tecnologia foi transferida para o país e o país fez os testes clínicos mais avançados. Aqui no CT Vacinas, da UFMG, a gente está desenvolvendo uma vacina para Covid nacional, do zero, tudo feito aqui. E a gente tem visto a quantidade de gargalos que o Brasil tem para fazer uma ideia da pesquisa básica chegar na pesquisa clínica. São muitos desafios, tá? A gente não tem a cultura, a gente não tem tecnologia para coisas simples. Eu dou um exemplo. Eu precisava de um estatístico para fazer o cálculo amostral. Eu liguei para um monte de gente, todo mundo que falou para mim, eu sei fazer estatística, mas eu não trabalho com ensaio clínico, não é minha especialidade. E eu não achei quem realmente quisesse assinar. O único que se dispôs, ele estava aprendendo a fazer esses cálculos ainda, né? Então, assim, a gente precisou contar com a ajuda de estatístico do exterior. Uma coisa simples, né? A gente foi fazer os testes toxicológicos, tem uma fundação aqui no Brasil que faz os testes toxicológicos, segurança, porque você tem que testar que aquela vacina é segura em animal antes. E eles estavam demorando a mandar o laudo final, e a gente foi perguntar por quê. Eles falaram, porque a histopatologia está sendo feita na Inglaterra. Poxa, mas a gente tem tanto patologista bom no Brasil, por que tem que mandar para a Inglaterra? Porque ele tem todas as certificações para fazer esse tipo de exame, e a gente não acha um patologista no Brasil com essas certificações. Coisas simples, entendeu? Que são gargalos. Então, com a gente observando isso, a gente agora estamos tentando resolver. A Spintec, que é a vacina de Covid que nós estamos desenvolvendo, está ajudando a gente a resolver esses gargalos. Mas existem realmente muitos desafios para a inovação no Brasil, né? O Butantan teve um sucesso enorme, ele criou uma rede de pesquisa clínica que não tinha da forma que tem hoje com o ensaio clínico de fase 3, que ele aproveitou para fazer o ensaio clínico da Coronavac, e foi um sucesso enorme, né? Os dois ensaios clínicos, mas pegar do zero e levar até essa fase que o Butantan fez, a gente ainda tem um longo caminho e muitos desafios para resolver. Entendi. Bastante problema, né, no desenvolvimento de vacinas aqui no país, então. Relacionando um pouco a isso, existem parcerias entre a comunidade científica e os órgãos de saúde pública para otimizar o combate à dengue? Olha, eu acho que se não houvesse parcerias, né, nós não tínhamos enfrentado a Covid, principalmente aqui em Araraquara, porque as universidades são fundamentais, né, porque elas nos trazem aí o relato da ciência, né, e da pesquisa, né, do ensino e da pesquisa, e tem que trazer isso para a comunidade, né. Por exemplo, aqui em Araraquara, na Unesp, a gente tem uma grande parceria, por exemplo, eu não dependo, os estados, né, eu não sei como funciona bem em Minas Gerais, né, mas aqui, nós, em São Paulo, dependemos muito do Adolfo Lutz para, por exemplo, fazer um monitoramento de qual o vírus circulante da dengue. Aqui, não, eu não mando nenhum caso meu, eles fazem casos sentinelas, amostragens. Aqui não, eu tenho uma parceria com a universidade, com a Unesp, e aí a gente faz a coleta semanal, né? Porque você precisa ter respostas muito rápidas para você poder agir.
E, por exemplo, se eu detecto que entrou aqui o vírus tipo 3 ou tipo 4, né, as minhas medidas são outras. Que medidas? Não, eu continuo com as minhas medidas de controle, tá? Mas eu sei que eu tenho uma possibilidade de pessoas adoecerem, né? E aí eu tenho que ter estrutura de atendimento. Então, são várias ações que têm que ser feitas. Então, a gente tem aqui uma grande parceria com as universidades. Além disso, né, no estudo, né, eu tenho uma outra parceria aí com a Universidade também de Minas Gerais. Aqui em Araraquara a gente tem armadilhas, né, onde a gente captura os mosquitos e aí as mosquitas. Eles semanalmente eles recolhem, eles analisam esses mosquitos, veem se eles estão contaminados, se eles estão com o vírus. Então, significa que nessa região da cidade eu tenho mosquito já transmitindo, porque é portador do vírus, e tudo isso é parceria com as universidades, né? Então, as universidades têm trazido algumas estratégias para que a gente possa realmente ter um melhor controle, né? E a gente tem que trabalhar realmente nessa parceria, porque senão a gente perde, né, a guerra para dengue, para chikungunya, para zika, né? E então a gente tem que trabalhar e é fundamental. Aqui a gente aprendeu muito, né, a trabalhar em parceria com as universidades, né? Durante a Covid, a gente teve parceria com a UFSCar, tivemos parceria com a Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, com a USP de Ribeirão Preto, né, com a Unesp, e assim a gente tem feito, né, nos maiores desafios, né, que nós temos para enfrentar. Então, a parceria ela é fundamental. A universidade precisa da comunidade, né, para poder também desenvolver as suas pesquisas, poder realizar os seus projetos, né, e a comunidade, né, e o poder público precisa das universidades para trazer para a gente aí o conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias, para que a gente cumpra o nosso papel, nós gestores, né, de garantir, né, a qualidade de vida da nossa população. Então, a gente tem inúmeras parcerias e todas as parcerias são muito bem-vindas, né, para que a gente possa realmente enfrentar, aí eu vou de novo dizer, as arboviroses é um grande desafio para qualquer gestor. Eu reforço o que a professora Eliana falou, né? As novas tecnologias todas surgem dessas parcerias entre as universidades e os institutos de pesquisas e a iniciativa pública, né? O Ministério da Saúde, as secretarias de saúde dos estados, dos municípios. Ela deu exemplo das armadilhas de mosquito, né, que a gente usa para monitorar. Então, a UFMG tem uma pesquisa muito relevante nessa área, conduzida pelo professor Álvaro Eiras, e eles agora estão tentando expandir isso para uma iniciativa para colocar as armadilhas dentro dos domicílios, porque o mosquito pica dentro de casa, né? O Aedes aegypti, ele te pica em casa, ele raramente te pica na rua, ele vai te picar em casa. Então, e ninguém usa repelente em casa você fica totalmente desarmado, né? Então, e aí mora o perigo, então é lá que você pega. Então, eles estão com uma ideia, vão começar um teste, vão propor uma pesquisa para o Ministério da Saúde para verificar se essas armadilhas dentro de casa diminuem a incidência de casos de dengue. Uma outra grande iniciativa, eu não sei se vocês já ouviram falar, é a do mosquito infectado com Wolbachia. Então, o mosquito Aedes aegypti, né, existe uma bactéria que infecta o mosquito. E essa bactéria não faz tem o menor problema para uma caso dessa humana, ela fica só no mosquito. Só que quando o mosquito está infectado com ela, ele fica resistente a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, ele não transmite, porque o mosquito tem que fazer uma resposta imunológica para combater a bactéria, e essa resposta imunológica acaba deixando ele resistente ao vírus. Então, esse
já foi feito um estudo na Austrália mostrando que se você espalhar mosquito infectado com essa bactéria numa região, a transmissão cai 90%. Então, já tem sido feito testes aqui no Brasil, em várias áreas, de liberar esses mosquitos infectados e verificar o que está acontecendo com a transmissão da dengue nessas áreas. Não seria possível a universidade fazer isso se não fosse, né, quem lidera esse estudo é a Fiocruz. Não seria possível a Fiocruz fazer isso sem o auxílio do Ministério da Saúde, né? Então, essa interação entre o executivo e as universidades é extremamente importante para o avanço tecnológico, né? O Butantan não testou a vacina com o dinheiro dele, testou a vacina com o dinheiro do Ministério via FINEP, né? Então, assim, o governo realmente interagindo, né, com a universidade para trazer soluções para os problemas de saúde pública do país. Entendi. Então, como a gente percebe, essa parceria existe e é importante ainda por cima. Bom, agora a gente tem algumas perguntas que foram enviadas pelo público nas nossas redes sociais. Primeiro, qual pode ser a contribuição da química para a minimização dos casos de dengue no Brasil? Bom, acho que como foi dito, né, da importância que pode ser feito, né, e aí o professor Elton até prosseguiu mais ainda, né, em relação aos medicamentos, né, que podem, aí vocês construírem as células que respondam, que possam atingir, né, o vírus, né. Então, acho que isso é muito importante. E também aí em relação, né, como nós dissemos, em relação aos repelentes, né, repelentes eficazes, né, que possam ser de custo acessível a toda a população, lembrando as condições econômicas e sociais do nosso país, né, e também aí no desenvolvimento de algum produto realmente que possa eliminar, né, o mosquito, né? Acho que essas são as maiores contribuições, né? Além da pesquisa como um todo, que já vem sendo feita, e as parcerias, mas são áreas ainda que a química pode crescer muito, né, na área de química e nos auxiliar no combate aí, como eu digo de novo, né, das nossas doenças aí de arbovirose. Concordo plenamente, não tem nada a acrescentar. Obrigada. Por fim, há quanto tempo a vacina está sendo desenvolvida e quais os principais passos nesse processo? Nesse caso, acho que se relaciona à vacina do Butantan. Eu vou deixar até para o professor já falou, ele está acompanhando mais de perto, mas eu só queria dizer que a luta da vacina, eu estive em Cuba, numa viagem de intercâmbio, até para ver a saúde, em 94, e lá estavam se estudando de fazer uma vacina da dengue. Apesar de Cuba, naquela época, não tinha casos de dengue. Então, a luta é uma luta bem antiga, né? E aí sempre, lógico, falta posicionamento político, né? E vontade política e recursos para pesquisa, né? Esse é um problema no nosso país, né? Mas aí, agora eu vou deixar para o professor Elton, né, dizer aí quais são os principais passos. A gente já está na fase 3, né? E há quanto tempo já está sendo desenvolvida? E acho que a previsão, né, professor, é para o ano que vem, né? Está no mercado. Olha, eu fiz essa pergunta para o Paulo Lirô, do Butantan, falei, quando é que a vacina vai estar nas prateleiras, né? Vai estar chegando no braço brasileiro. Ele ficou meio assim, entendeu? Porque ele falou, olha, depende da Anvisa ir lá e credenciar a nossa fábrica, a fábrica está pronta, já estão preparando o pacote, não sei o quê, mas eles têm que marcar, ir lá e autorizar a fábrica a começar a produzir os lotes, né? Então, eu também estou torcendo para que seja no ano que vem, que a gente precisa dessa vacina o mais rápido possível, né? E eu sei que o Butantan está fazendo um produto de grande qualidade e vai ter condições de fazer numa quantidade suficiente para a nossa população, porque a quedenga não dá nem o cheiro, né? A produção deles não atende nada do que a gente precisa, ou o que eles disponibilizam para a gente não atende nada.
Mas essa vacina do Butantan, ela já está em desenvolvimento, já tem uns 20 anos. Tá? Ela começou o desenvolvimento lá no Instituto Nacional de Saúde, e aí você tem uma dificuldade de desenvolver uma vacina de dengue, porque ela tem que ser idealmente eficaz para os 4 sorotipos, porque tem essa questão, se você está suscetível a um deles, né, você corre o perigo de ter essa infecção e ainda ficar mais grave se pegar essa infecção. Então, ele tem que ter um equilíbrio bom de gerar imunidade para os 4 sorotipos de uma vez. A Qdenga, ela utilizou uma estratégia que foi o seguinte, ela pegou o vírus 2 e alterou o vírus 2 para expressar proteínas do vírus 1, 3 e 4. Qual que é o resultado? O vírus 2 você tem uma excelente proteção. Para o vírus 1 tem uma proteção boa. Para o vírus 3 não tem proteção. E a gente não sabe o que acontece com o vírus 4, porque eles também não tiveram casos suficientes para determinar se havia proteção ou não. Mas ela já sabe que para o vírus 3 ela não protege. Como o vírus 1 e 2 são os mais prevalentes no Brasil, e ela protege bem contra o vírus 1 e 2, então ela está sendo utilizada aqui. Mas ela ainda não é a ideal. Tá? A do Butantan, o teste clínico está terminando agora, né, o site fase 3, e a gente não teve caso suficiente de dengue 3 e 4 para atestar a eficácia. Entretanto, um grupo lá nos Estados Unidos vacinou com essa vacina e depois infectou as pessoas com dengue 2 e infectou as pessoas com dengue 3 de propósito. Então, esse é um procedimento chamado infecção humana controlada, em que você faz um teste de eficácia acelerado. Então, você vacina um grupo e vacina um outro grupo com placebo, não é a vacina de verdade, e depois você garante que todo mundo pegou a doença, infectando elas de propósito. Claro que, assim, isso é feito com toda a segurança, você só pode fazer esse tipo de procedimento para doenças que você tem um tratamento eficaz ou que sejam autolimitadas. Então, dengue é autolimitada. Alguns dias ela acabou, né? E como você sabe as pessoas, né? Você sabe o perfil de risco para desenvolver dengue grave, obviamente você exclui as pessoas com esse perfil, entendeu? Então você fica só com pessoas que têm um perfil de desenvolver dengue leve, né? E aí como a infecção é controlada, se dá uma dose pequena, que você sabe que não vai gerar um grande dano, acompanha o dano, trata o dano se ele, por um acaso, ocorrer. É um procedimento seguro. É óbvio que tem risco, mas ele é seguro do ponto de vista experimental, e as pessoas topam fazer esse procedimento, né? E lá nos Estados Unidos foi feito isso, e eles mostraram que ela foi 100% eficaz, né? É claro que, assim, como é tudo controlado, você atinge uma eficácia dessa, 100%. Isso não existe no mundo real, tá, gente? Aqui mesmo, ela deu uma eficácia de 80%, perto de 80%, nos participantes do ensaio clínico de fase 3. Mas lá, com tudo controlado, ela protegeu contra a dengue 2 e contra a dengue 3. Né? Então, isso trouxe até uma segurança para o Butantan e para o Brasil investir um dinheiro massivo no teste clínico de fase 3, que um teste clínico de fase 3 fica em centenas de milhões de reais. Né? Mas você sabendo que o produto é altamente promissor, você acaba se interessando por esse risco. Mas a gente já tem aí uns 20 anos de desenvolvimento dessa vacina, sem contar as outras que não deram certo e que foram ficando pelo caminho, como diz a professora Eliana. Lá em 94 já tinha gente pensando em vacina para dengue, né? Mas essas vacinas não tiveram sucesso e não chegaram na fase que a vacina do Butantan chegou. Entendi. Muito obrigada. Bom, as nossas perguntas se encerraram. Queria agradecer novamente a participação de vocês e saber se algum de vocês tem alguma coisa para complementar, gostaria de dizer mais alguma coisa a respeito do assunto. Eu só queria agradecer, dizer que é um assunto que ele traz
às vezes as pessoas não dão tão importância para a dengue e as demais arboviroses, mas ela causa um grande transtorno na vida das pessoas, porque são doenças que realmente impedem as pessoas realizarem as suas atividades, né? E a gente precisa estar muito atenta, porque a dengue, né, ela mata, né? Então, a gente precisa ter um controle muito efetivo, né? No Brasil também, hoje, nós temos mais de 2.600 pessoas que morreram este ano de dengue. Então, não é uma coisa simples ou uma coisa que pode ser relegada a segundo plano. Ela é uma doença que tem uma incidência muito grande no nosso país, a gente precisa cuidar muito dela. Então, eu queria agradecer, e principalmente pela disponibilidade de vocês de estar propiciando essa discussão nesse tema tão importante para a saúde pública, viu? Muito obrigada. Eu também quero parabenizar vocês pela iniciativa de trazer um tema relevante, né, e trazer uma discussão de qualidade, porque a gente vê muita coisa ruim na internet hoje, né, e vocês estão trazendo uma discussão de alto nível técnico, de alto nível científico para a população. Então, é um grande serviço para a saúde pública que vocês prestaram com esse debate. Agradeço o convite, agradeço a confiança, né, de me chamarem para debater o tema, e quero desejar para vocês aí, né, muito sucesso com o PET Química, porque eu imagino que vocês tratam de outros temas também, mas trazem também temas de saúde e certamente merece atenção a iniciativa. Muito obrigada, gente. A gente agradece muito por terem aceitado o convite, participar, para falarem desse assunto, vocês que entendem realmente do assunto, e ajudar a combater as fake news, ajudar a trazer a informação científica de qualidade e divulgação para a população de modo geral. Acho que é isso. Muito obrigada. Tenham uma boa tarde.